Olá, professor, bem-vindo ao nosso vídeo projeto e hoje nós iremos aprofundar em replicação do AD Intersite. Os componentes do grupo são Andrew, Ana Clara, Ítalo, Maria Eduarda, Mariana, Maria Rita, Rick e Tiago. Primeiramente, eu gostaria de explicar sobre o que é a replicação Intersite. Foi inserido no lado esquerdo uma imagem ilustrativa para o auxílio da definição. Essa que consiste em transferência de dados em um computador de origem para outro armazenamento de dados idêntico e presente em um computador de destino para sincronizar esses dados. A função do Active Directory é justamente gerenciar uma réplica dos dados do diretório em um ou mais domínios comuns, garantindo a disponibilidade dos dados do diretório para todos os usuários. O cronograma não sofreu muitas alterações desde o início do desenvolvimento do projeto. Entretanto, algumas atividades foram finalizadas após o período estipulado, por causa de alguns atrasos durante a execução das mesmas. O projeto foi dividido entre etapas de pesquisa e desenvolvimento. Por isso, esta seção mostrada na imagem foi criada para a realização de pesquisas base para o nivelamento de conhecimentos e esclarecimento de dúvidas. Neste cartão, é possível ver as tarefas que foram determinadas a partir da análise das pesquisas sobre os tópicos fundamentais para a replicação do AD Intersites. E também é possível ter a visualização da relação entre a tarefa e o discente que foi responsável pela execução dela durante o período de desenvolvimento. Esta seção do Asana mostrada na imagem é a contribuição geral de todos os integrantes do grupo durante todo o projeto. Foi criada para fins de organização e a melhor visualização das contribuições. Criação de sites e subredes. Um site do AD representa um conjunto de serviços e servidores. É possível criar um site por meio da ferramenta Sites and Services do AD. O processo manual exige apenas que seja inserido um nome ao site e que ele seja vinculado a um link. Já na criação de uma subrede do AD agrupa os computadores vizinhos da mesma forma que os códigos postais agrupam os endereços vizinhos. Então, quando associamos uma subrede a um site, estamos associando a ele um conjunto de endereços IP. A criação de subredes, assim como a criação de sites, pode ser realizada por meio da ferramenta Sites and Services. O trabalho manual apenas exige que seja atribuído um endereço IPv4 ou IPv6 à sua escolha, seguindo o modelo definido na estrutura da rede, assim como ele deve ser associado a um site já existente. O objetivo do servidor Bridgehead é limitar o ponto de duplicação entre os sites, ao invés de permitir que todos os controladores de um site dupliquem com todos os controladores de domínio do outro site, tornando a duplicação mais eficiente e garantindo que as informações sejam duplicadas somente uma vez entre os sites. De domínio 3 e 4 como os servidores Bridgehead. Por exemplo, se o usuário for criado no controlador de domínio 2, as informações serão replicadas entre os controladores de domínio do site que o usuário foi criado, que nesse caso seria o controlador de domínio 1 e 3. Depois que todos os outros controladores de domínio do site receberem informação, o servidor. Para tornar um controlador de domínio como o servidor Bridgehead, é necessário ir até as propriedades do servidor nos sites e serviços do Active Directory. Uma janela irá abrir como exemplo da imagem. Abaixo terá dois campos. No lado esquerdo, os tipos de transportes de dados intersites que estão disponíveis e ao lado direito, a preferência do servidor Bridgehead e os transportes de dados que ele irá fazer, ambos os campos destacados em vermelho. Nesse projeto, utilizei a transferência de dados por IP, adicionei ao campo direito e pronto, servidor Bridgehead configurado. Para a realização dessa prática, foi necessário criar um site e uma subrede. Essa subrede ela vai ser renomeada com o nome da cidade que você quer que tenha essa limitação no site. No caso aqui é Natal e Parnamirim. Depois disso, dentro das propriedades da subrede, que a subrede é uma divisão lógica de uma rede de IP. Nesse caso, a configuração que eu demonstrei foi definir um horário de acesso, que seria das 10 da manhã ao meio-dia.
Essa técnica ela pode ser usada para empresas que querem ter o controle de acesso do site, uma limitação para que as pessoas possam usar esse site apenas nesse horário. Esse é um exemplo de configuração de links e sites dentro do ADDS. Ele pode ser usado por empresas, até mesmo escolas que queiram que os alunos acessem um site dentro de um certo horário. O único erro encontrado foi na hora de inserir um novo controlador de domínio a um domínio existente. No caso, inserir o controlador de domínio de uma máquina no domínio criado na outra. O erro consistia em não conseguir localizar o domínio já criado na outra máquina. Por isso, não era possível prosseguir com a prática. No caso, presenciamos os espaços abaixo e, ao selecionar a opção Select, ele não conseguia localizar nenhum domínio existente e retornava que não era possível localizar o domínio. Sobre o único erro que ocorreu, ele foi solucionado depois que pegamos o endereço da IP do primeiro controlador de domínio da segunda máquina. Com isso, a máquina 2 passou a apontar para a máquina 1 e conseguimos inserir no domínio. E por consequência, a máquina 2 conseguiu reconhecer o domínio da outra. De maneira geral, o DNS, Sistema de Nomes de Domínio, é responsável por traduzir o nome de um domínio no endereço IP do servidor correspondente, através da resolução de nomes. O registro SRV é a identificação de servidores com serviços específicos no DNS, como localizar controladores de domínio no Active Directory. O registro SRV trabalha na especificação de servidores por nome do host e número da porta, possibilitando a descoberta de serviços em uma rede. Para testar isso no nosso projeto, usamos o NSLookup, ferramenta de linha de comando que exibe informações para diagnosticar a infraestrutura do DNS. Ele retorna registros SRV, através dos quais detectamos dois computadores de redes diferentes, ambos servidores do nosso domínio. Esses computadores estão definidos com prioridade 0, peso 100 e com a porta padrão 389. DCDiag é uma ferramenta utilizada para verificar o status da replicação entre os controladores de domínio, sendo estes bridgehead ou não. Usamos o comando dcdiag test replication, em que podemos ver algumas informações relacionadas ao status de replicação do nosso serviço de diretório. O teste apresentou sucesso no que diz respeito à replicação do servidor DC02 com o DC01 dos sites Parnamirim e Natal, respectivamente. Ou seja, a replicação intersite está ocorrendo sem falhas. O comando repadmin show ism apresenta um relatório sobre a replicação intersite. O teste foi realizado a partir do DC01 e o seu retorno foi algumas configurações básicas dos dois sites que criamos no AD. No retorno, vemos que o tipo de transporte intersite utilizado para a replicação é o tipo IP. Além disso, notamos que todos os DSA são candidatos bridgehead. Lembrando que o DSA é o serviço agente do sistema de diretório executado em cada controlador de domínio com a função de armazenar fisicamente os dados em um disco rígido.